E é isso, Dante. Aqui quem fala é o Diego Vitor. Sejam bem-vindos ao meu canal Teoria do Caos. Essa é a primeira aula de um total de 3 sobre potências e raízes. Vou falar um pouco sobre as definições, operações, propriedades e tudo mais. Então vamos começar com a definição de uma potência de expoente natural. A elevada a n é uma potência. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar nome aos elementos. Quando a gente tem algo escrito dessa forma, A, e um n sobrescrito, que pode ser um número, uma letra, enfim, isso aqui é uma potência. Esse A é a base da potência e esse n é o expoente da potência. Para uma potência de base A real, com um expoente natural, eu vou dizer que o número AN é tal que A elevado a zero é igual a 1, para um A diferente de zero. E vou dizer que o A elevado ao N é o A elevado ao N menos 1, ou seja, o antecessor aqui, vezes o A, para qualquer N com N maior ou igual a 1. Vamos entender isso aqui. 3 elevado a zero, por exemplo, é igual a 1. 3 é um número real, 0, pela definição, é igual a 1. Raiz de 3 também é um real, é elevado a zero, também é 1. Eu posso fazer isso com qualquer real, desde que ele seja diferente de zero. Por quê? Porque, por enquanto, eu não quero falar do conceito 0 elevado a zero. 0 elevado a zero, até hoje na matemática, é uma operação indeterminada. Em alguns contextos, isso vai levar a zero. Em alguns contextos, isso vai levar a 1. Então, não há uma única resposta para isso. Então, a princípio, eu estou excluindo o 0 elevado a zero. A gente vai trabalhar com qualquer real, desde que não seja o zero. Para o A elevado a zero. Agora, vamos avaliar o A elevado a n. O A elevado a n é igual ao A elevado ao seu antecessor vezes o próprio A. Essa é a definição. Por exemplo, o que seria o A elevado a 1? Seria o A elevado ao seu antecessor vezes o A. O que é o A elevado a zero? É 1. E 1 vezes o A é o A. Ou seja, A elevado a 1 é o A. Vale para qualquer número, mesmo 0. 0 elevado a 1 vai dar o próprio número, 0. Raiz de 3 elevado a 1 vai dar o próprio raiz de 3. Π sobre 3 elevado a 1 vai dar π sobre 3. Então, a base elevada a 1 resulta sempre na base. Agora a gente pode expandir. O que é o A elevado a 2? É o A elevado ao seu antecessor vezes o A. Quanto é que é o A elevado a 1? A gente já sabe que é o próprio A. Então, isso aqui fica A vezes A. Então, A ao quadrado é A vezes A. O que seria o A elevado a 3? Seria o A elevado ao antecessor vezes o A. A gente já viu que o A ao quadrado é o A vezes A. Então, A ao quadrado vezes A é o A vezes A vezes A. Estão notando o padrão? Isso aqui é verdade sempre que o expoente for natural. A gente pode, então, para potências de expoente natural, a gente pode entender essa questão como uma extensão do conceito de multiplicação. Ou seja, se a gente tem um x elevado a n, é a mesma coisa a gente ter esse x vezes ele n vezes. Então, por exemplo, o A elevado a 3 é o A vezes o próprio A 3 vezes. Então, é um resumo da multiplicação. É uma forma diferente de escrever A vezes A vezes A. É dizer que eu estou fazendo A elevado à terceira potência, também conhecido como A ao cubo. A elevado à segunda potência ao quadrado e assim por diante. Por exemplo, raiz de 3 elevado a 2.
é raiz de 3 vezes raiz de 3. Ok? Eu estou multiplicando a raiz de 3 por ele duas vezes. Aí o que acontece? Ó? A elevado a 1 é A multiplicado por ele mesmo uma vez. A gente pode até tentar entender isso como se fosse o A, mas meio que fica solto. Né? O que seria o A elevado a 0? É o A multiplicado por ele mesmo nenhuma vez? Então vê que existem algumas falhas se a gente definir potenciação como uma extensão do conceito de multiplicação. Então, para isso que existe essa definição. Um número elevado a zero vai ser 1, desde que ele não seja zero. E o número elevado a n é o mesmo número elevado a n menos 1 vezes o a, com expoentes naturais. E aí a gente vai desenvolvendo. Da definição, a gente viu que o a elevado a 1 é o próprio a, que a gente pode entender como a vezes ele mesmo, uma vez. Né? Ok. O a ao quadrado, aí sim, seria o a vezes a duas vezes. O a ao cubo seria o a vezes a três vezes. O a quarta potência seria o a vezes a quatro vezes, né? A vezes a vezes a vezes a. E o a elevado a zero, por definição, é 1. Ok? Uma coisa a ser levada em conta. Sempre que a base for negativa, existem dois possíveis caminhos. Seria a base elevada a um expoente par. Por exemplo, menos 3 é uma base negativa que eu estou elevando a 2. A gente já viu que a gente pode simplificar isso como menos 3 vezes menos 3. Menos por menos mais, 3 vezes 3, 9. Então, menos 3 elevado a 2 é igual a 9. Ou seja, a base negativa elevada a uma potência par resulta em um número positivo. Agora, a base negativa elevada a uma potência ímpar vai resultar num número negativo. Veja, menos 3 ao cubo seria menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos por menos mais, mais por menos menos. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, a gente tem aqui um número negativo. Então, ó, toda vez que a base for negativa, você olha para o expoente. Se o expoente for par, resulta em número positivo. Positivo, 9 é maior do que zero. Se o expoente for ímpar, resulta em número negativo. Menos 27 é menor do que zero. E esse sinal deve acompanhar o processo de resolução. Por exemplo, menos 3 ao quadrado não é 9. Tá? Menos 3 ao quadrado é menos 3 ao quadrado. Eu estou falando do oposto de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. O oposto de 9 é menos 9. Então, isso aqui é igual a menos 9. Veja a diferença. A base é o 3. O 3 que está ao quadrado. E o menos é uma operação oposta a 3 ao quadrado. É o oposto de 9. É diferente de menos 3, tudo ao quadrado. Porque aí a minha base é negativa. Aí é diferente. Aí a operação é outra. Ok? E quais são as propriedades das potências com expoente natural? Então, imagine, minhas bases reais, meus expoentes naturais. Quais são as propriedades? Isso aqui tem que saber. Tá? Essa manipulação algébrica aqui tem que ser muito bem estudada, tem que ser muito bem compreendida, porque é a base das operações mais complexas em matemática, em física, em química, enfim. Se você domina as propriedades de potências, você já sai na frente quando está estudando determinados temas. Então vamos lá. Se eu tenho um produto de potências de mesma base, por exemplo, A elevado a m vezes A elevado a n. O resultado, eu posso simplesmente fazer isso aqui. Repito a base é a mesma, eu conservo a base, e eu somo os expoentes. Tá? Por exemplo, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo, simplesmente eu posso escrever 3 elevado a 2 mais 3. Quanto é 2 mais 3? 5.
3 ao quadrado vezes 3 ao cubo é 3 elevado à quinta potência. Ok. A gente pode entender isso aqui como, por exemplo, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Então, esse número aqui, ó, é 3 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, é 3 elevado à quinta potência. Segunda propriedade, divisão de potências de mesma base. Eu tenho a elevado a m dividido por a elevado a n. Eu posso fazer, então, a elevado a m menos n. Eu posso simplesmente subtrair as bases. Tá? Quais são as restrições? A não pode ser zero, para evitar que eu caia em divisões por zero. E o expoente do numerador, tá? O expoente do numerador tem que ser, no mínimo, igual ao expoente do denominador. Tá? Por quê? Se eu pego um a elevado a 3, por exemplo, e um a elevado a 4, eu teria a elevado a 3 menos 4. Tá? A gente está trabalhando, por enquanto, com expoentes naturais. Então, 3 menos 4 não resulta em número natural. Então, isso aqui ainda não tem significado para nós. Então, para potências de expoente natural, o mínimo é que o expoente do numerador seja igual ou maior que o expoente do denominador. A gente pode entender essa operação da seguinte forma: 3 ao cubo sobre 3 ao quadrado. A gente pode expandir. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. E aqui realizar as divisões. Ó. 3 dividido por 3 é 1. 3 dividido por 3 é 1. Sobrou o quê? Sobrou 3. Usando a propriedade, a gente tem 3 ao cubo sobre 3 ao quadrado. Isso aqui é 3. Repete a base, ó, e subtrai os expoentes. Quanto é 3 menos 2? 1. Então, o resultado é 3 elevado a 1. E como a gente já viu, qualquer base elevada a 1 resulta na base. Então, 3 elevado a 1 é 3. Então, é compatível. Uma outra propriedade muito importante é a possibilidade de realizar distributiva da potenciação em relação à multiplicação. Por exemplo, eu tenho um produto AB que está elevado a m. Eu posso fazer a distributiva dessa potenciação. Eu posso fazer o A elevado a m e depois o B elevado a m, como um produto. Né? Por exemplo, 3 vezes 5 ao quadrado. Isso é igual a 15 ao quadrado, mas também é igual a 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Distribuir o expoente para cada fator da base. Note que essa distributiva é em relação à multiplicação. Você não pode fazer, por exemplo, a mais b, isso ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aqui é falso, tá? Isso aqui não pode fazer isso. Não pode jogar o a ao quadrado mais o b ao quadrado. Você pode fazer isso para a multiplicação. Isso aqui é igual a ao quadrado b ao quadrado. Mas isso aqui não é igual a isso aqui. Isso aqui gera... Isso aqui é igual a a ao quadrado mais 2ab mais b quadrado. Tá? É o famoso produto notável quadrado de uma soma. Vou fazer depois uma aula só sobre produtos notáveis para a gente entender de onde é que vem isso aqui. Porque produtos notáveis é outra coisa que a gente tem que ter em mente. Né? É um dos requisitos básicos em álgebra, saber os produtos notáveis. Então, ó, a distributiva da potenciação é em relação à multiplicação, tá? Não em relação à adição. Propriedade 4. Distributiva da potenciação em relação à divisão. Isso aqui de antemão a gente já sabe que é verdadeiro, né? A divisão é o produto pelo inverso, né? A gente já viu que A sobre B é, na verdade, A vezes o inverso de B. Lembra quando a gente vai dividir frações? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda? Justamente porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, se essa propriedade é verdadeira, distributiva da potenciação em relação à multiplicação, ela também o é em relação à divisão. Então, aqui, A sobre B elevado a m, eu posso operar de forma independente, distribuir isso aqui, A elevado a m, dividido por B elevado a m. A única restrição é que o B seja diferente de zero,
para você não cair em divisões por zero. Tá? Então, sempre que tiver divisão, a restrição é que o denominador não pode ser zero. E por fim, tem a propriedade da potência de potência. Eu tenho uma potência a elevado a m elevado a n, e isso aqui é a mesma coisa de a elevado a m vezes n. Repete a base, multiplica os expoentes. Né? 3 a quinta elevado a sétima é igual a 3 elevado a 35ª potência. 5 vezes 7, 35. Então, note, tá, que 3 elevado a 5 elevado a 7 é a mesma coisa de 3 elevado a 7 elevado a 5. Tá? Isso aqui é fundamental. É importante entender como a multiplicação ela é comutativa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. 3 a quinta elevado a sétima é igual a 3 a sétima elevado a quinta. Isso aqui é muito importante. Então, em alguns casos, é importante a gente saber que a gente tem a possibilidade de utilizar essa propriedade, sabendo que a multiplicação é comutativa. Então, às vezes é útil a gente saber, a gente poder fazer essa troca. Tá, vamos passar agora para a segunda parte, que é a potência com expoente inteiro. Modificando um pouco. Quando o expoente inteiro é positivo, isso aqui é igual ao que eu falei antes, porque o inteiro positivo ele é um número natural. Mas nos inteiros existe também o inteiro negativo. E daí vem a questão, o que seria uma potência com um expoente inteiro negativo? Né? Porque a gente viu que quando o expoente é positivo, é como se ele fosse uma extensão da multiplicação. 3 elevado a 5 seria 3 vezes ele mesmo, 5 vezes. Mas o que seria, por exemplo, 3 elevado a menos 5? O que seria 3 vezes ele mesmo, menos 5 vezes? Vê que isso não tem nenhum sentido matemático. Eu volto a falar. A gente precisa da definição para a gente não cair nesses casos, porque isso aqui é válido quando o expoente é natural. Nesse caso, a potenciação ela pode ser vista como uma extensão do conceito de multiplicação. Daí sim, um número vezes ele mesmo, n vezes, eu posso escrever como ele mesmo elevado a n. Mas eu estou falando de expoente natural. Ao estender o conceito para um expoente inteiro, isso passa a não fazer sentido. Então, para resolver isso, a gente precisa de uma nova definição. E quem está acompanhando as aulas já deve ter uma ideia, porque eu já falei disso. Na aula que eu introduzi sobre racionais, eu expandi o conceito das propriedades da multiplicação, definindo que a elevado a menos 1 é 1 sobre a, ou seja, é o inverso multiplicativo. Sempre que eu tiver um número elevado a menos 1, esse número aqui ele é um racional, ele é 3 sobre 1. Então, o inverso multiplicativo, eu preciso inverter a ordem, 3 sobre 1. Eu teria 1 sobre 3 elevado a 1, ou seja, 1 sobre 3 puro. Então, o inverso de 3 seria 1 sobre 3. Isso é inverso multiplicativo. Então, com essa definição, a gente consegue expandir o conceito de expoente inteiro negativo. Por exemplo, a elevado a menos 3 é o inverso de a elevado a 3. Certo? 3 elevado a menos 2, por exemplo, é o inverso de 3 ao quadrado. E se eu pergunto quanto é 5 quartos elevado a menos 2, como é que a gente faz? Simples. 5 quartos elevado a menos 2 é o inverso, 4 quintos, elevado a 2. Veja, a sobre b elevado a menos m, eu posso escrever como a sobre b elevado a menos 1 vezes m. Isso aqui é um produto de expoentes. Então, lá da propriedade de potência, eu posso dizer que isso aqui equivale a isso aqui. Se eu tenho uma potência de uma potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Eu só estou fazendo o caminho inverso, mas é a mesma coisa. Então, chegando nesse ponto, a sobre b elevado a menos 1, eu estou pegando o inverso de a sobre b, que é igual a b sobre a, e sigo elevando a m. Ok? Então, qualquer racional elevado a um
inteiro negativo é o inverso do racional elevado àquele inteiro, né? Então, 5 quartos elevado a menos 2 é o inverso de 5 quartos, que é 4 quintos elevado a 2, certo? Então, já começamos aí a expandir o conceito de expoentes, saímos do expoente natural e agora a gente já definiu o que seria um expoente inteiro. A primeira coisa, falando em expoente inteiro, é saber que 0 elevado a qualquer expoente inteiro negativo não tem sentido matemático, tá? Isso não está definido, porque 0 elevado a menos n levaria em quê? 0 é o inteiro, é como se eu tivesse 0 dividido por um a qualquer elevado a menos n. Isso aqui resultaria em quê? Em a sobre 0 elevado a n. Ó, divisão por 0, tá? Isso aqui não tem definição matemática, não existe divisão por 0. Então, 0 elevado a qualquer inteiro negativo não tem sentido matemático. Agora que a gente já definiu o expoente inteiro, tanto inteiro positivo quanto inteiro negativo, a gente pode alterar aquela propriedade 2, que é a divisão de potências de mesma base. Lá atrás eu falei que quando o expoente era natural, a gente somente repetia a base, conserva a base, subtrai os expoentes, garante, né? Tem que garantir que o a é diferente de 0, ou seja, o denominador não pode ser 0, e a gente limitou que o expoente do numerador tem que ser no mínimo igual ao expoente do numerador, né? Maior ou igual. Agora que já temos expoente inteiro, a gente não precisa dessa restrição, né? Então, na divisão de potência de mesma base com expoente inteiro, o a elevado a m sobre o a elevado a n é simplesmente repetir a base, subtrair os expoentes. Eu só preciso que o denominador não seja 0, mas isso aqui pode ter qualquer valor. Por exemplo, 3 elevado a 3 sobre 3 elevado a 4, o que daria isso aqui? Repete a base, subtrai os expoentes. 3 elevado a 3 menos 4. 3 menos 4 é menos 1. Agora isso aqui faz sentido para nós, né? Então, 3 elevado a menos 1. Então, 3 elevado ao cubo sobre 3 elevado a 4 é igual a 3 elevado a menos 1, que a gente sabe que é 1 sobre 3. Uma maneira prática, olha, 3 ao cubo sobre 3 a quarta é 3 vezes 3 vezes 3 sobre 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1. Então, aqui ficou 1 vezes 1 vezes 1, sobrou 1. Aqui ficou só o 3. Então, ó, meu resultado cai de imediato em 1/3, que é o que a gente viu aqui, 3 elevado a menos 1. Para encerrar essa aula, vamos realizar esse exercício aqui para treinar as propriedades em si. Então, eu tenho essa expressão e eu quero simplificar. Se você quiser tentar responder, dá uma pausa no vídeo, tenta responder e daí você volta. Beleza, já respondeu? Vamos ver se o gabarito é coincidente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma potência com expoente positivo, uma potência com expoente negativo, eu tenho um produto de potências, eu tenho uma potência de uma potência. Aqui eu também tenho potência de uma potência, potência de uma potência. Então a gente pode começar a distribuir a potência em relação à multiplicação, né? São produtos, 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 a gente vai distribuir isso aqui. Então eu vou ter a ao cubo elevado a menos 2, b elevado a menos 2 elevado a menos 2 e assim sucessivamente. Então vamos lá. Aqui eu vou ter a ao cubo elevado a menos 2 vezes b elevado a menos 2 elevado a menos 2 vezes, agora esse aqui, a, aqui é 1, né? A elevado a 1 elevado ao cubo, então a elevado a 1 elevado ao cubo, b elevado a menos 2 elevado ao cubo, dividido por a elevado a menos 1 elevado a menos 3, vezes b ao quadrado elevado a menos 3. Agora que eu distribuí a potenciação em relação ao produto, eu posso executar a potência de potência. A ao cubo elevado a menos 2, conserva a base, multiplica os expoentes. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Vezes b
Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Menos ou menos dá mais. Vezes a elevado a 1 ao cubo. Repete a base, multiplica os expoentes. Então 1 vezes 3 dá 3. Vezes b. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Dividido por a. Menos 1 vezes menos 3 dá 3. Vezes b ao quadrado elevado a menos 3. Repete a base, b. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Ok, aqui ainda parece um pouco desorganizado. Então o que dá para fazer é agrupar os fatores em comum. A menos 6 vezes a ao cubo, vezes b à quarta, vezes b a menos 6, dividido por a ao cubo, vezes b a menos 6. Agora a gente pode reanalisar o problema. A gente tem produto de duas potências de mesma base. Produto de duas potências de mesma base. Então a gente pode utilizar a propriedade do produto de potências de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Quanto é menos 6 mais 3? Menos 3 vezes b à quarta vezes b a menos 6. Repete a base, soma os expoentes. Quanto é 4 mais menos 6? 4 mais menos 6 é 4 menos 6, tá? Menos 2. Ó, não vai no desespero querendo cortar aqui, porque é diferente, né? É a menos 3 e aqui é a ao cubo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Isso aqui é uma potência de base A, isso aqui é uma potência de base A. Então, eu repito a base, subtraio os expoentes. Quanto é menos 3? Vou até escrever, ó, menos 3 menos 3. E aqui eu tenho uma potência, eu tenho uma divisão de potências de mesma base, ó, base B, base B. Então eu repito a base, subtraio os expoentes, ó, menos 2, menos, né, divisão, menos, menos 6. Então, estou escrevendo para não se confundir os sinais. Menos 2, menos, porque é uma divisão de potência de mesma base, então eu subtraio os expoentes. Então, eu estou fazendo a subtração de menos 2 e de menos 6. Menos 2, menos, menos 6. Quanto é que dá isso aqui? A. Menos 3 dá menos 6. Vezes B. Menos 2 menos menos 6 é menos 2 mais 6. Ou 6 menos 2. Dá 4. Então, B elevado a 4. Então tá, a gente conseguiu simplificar. Se você encontrou a elevado a menos 6 vezes b à quarta, parabéns, é uma das respostas. Para trabalhar um pouquinho com manipulação algébrica, eu vou seguir um pouquinho mais. Isso aqui já é a resposta, mas eu vou dar uma modificada nisso aqui. A elevado a menos 6 é 1 sobre a elevado a 6, né? O inverso multiplicativo. Então aqui eu vou ter b à quarta dividindo por a sexta. Note que 4 é 2 vezes 2. E 6 é 3 vezes 2. Ou seja, b elevado a 2 vezes 2 é a mesma coisa de b ao quadrado elevado ao quadrado. É potência de potência. Só estou fazendo o caminho inverso. Ó. Se eu tivesse essa potência de potência, eu repetiria a base e multiplicaria os expoentes, que é o que eu já tenho aqui. Então, eu só estou fazendo outro caminho. Então, b elevado a 2 vezes 2, eu posso escrever como b elevado a 2 elevado a 2. Então, da mesma forma, eu posso escrever aqui que eu tenho a elevado ao cubo elevado a 2. E veja que eu tenho uma potência ao quadrado e essa mesma potência ao quadrado. Eu posso aplicar o inverso ali da distributiva em relação à divisão. Ó. Vou ter b ao quadrado, a ao cubo, tudo isso ao quadrado. Então, isso aqui é uma possível resposta, isso aqui é outra possível resposta. Eu só fiz manipulação algébrica. Ok? Essa foi a primeira parte da aula de potências e raízes. A próxima aula eu vou falar só sobre raízes aritméticas, porque tem uns conceitos diferentes que muito estudante acaba confundindo.
então eu vou trazer uma aula só para isso. E na última aula, estendendo o conceito de raízes aritméticas, eu vou falar das potências com expoentes racionais. Aí eu falo alguma coisa de expoentes irracionais e expoentes reais também, tá? Se você curtiu esse vídeo, se você aprendeu alguma coisa com ele, deixa aí nos comentários, dá um like nesse vídeo e a gente se vê na próxima aula. Até breve!